Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez, como sempre, e que a gente possa hoje, na busca desse encontro, conquistar mais cabedal de conhecimento, para que nossa caminhada se torne mais leve, mais firme e mais objetiva. Nosso irmão Wagner vai trazer hoje o tema João Batista, a voz que clama no deserto, que incansavelmente rogou que todos aqueles que a ele foi buscar o batismo, que todos aqueles se arrependessem do caminho terreno e buscassem um caminho melhor, um caminho divino. Então, vamos aprender com essa palestra de hoje, rogando primeiro a Jesus a proteção, à Mãe Santíssima, ao irmão Miramês e a toda a equipe, junto com nossos anjos guardiões, que possam acalmar os nossos corações e que possa alentar as nossas mentes para que a gente deixe o mundo lá fora e penetre nesse recinto com alma e coração para receber os ensinamentos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Bom dia. Estou tão acostumado a aparecer por aqui à noite que faz uma confusão. A gente vai falar um pouquinho sobre João Batista. Qual o significado dele no nosso dia a dia? E o que da nossa vida se parece com a dele? O nosso estudo ele tem um conjunto muito grande de referências. Livro de Mateus, parábolas, Lucas, Na Seara do Mestre, de Vinícius, Boa Nova, de Humberto de Campos. Esse é um livro que eu bastante utilizei para dar referência ao nosso estudo, e outros livros. Então, nós começamos com a seguinte observação: precursor. Vamos observar que João Batista foi o último dos profetas antes de Jesus. E é interessante quando nós compreendemos todo o processo que, para a apresentação de Jesus, para que ele pudesse falar e as pessoas pudessem lhe dar atenção, era necessário que alguém havia anunciado o que estava previsto. Os profetas anteriores sempre falavam de um Messias que apareceria. Mas se esse Messias simplesmente aparecesse e dissesse, eu sou o Messias, ficaria muito difícil a aceitação da população. E com esse precursor, esse indivíduo que vem à frente e que pergunta, você é o Messias? Ele diz, não, eu não sou o Messias, mas estou preparando o caminho para a hora que o Messias chegar, ele seja compreendido e reconhecido por todos. E assim, a figura de João Batista, ele representa o marco divisório entre a antiga lei de Moisés e a nova era do amor trazido pelo Cristo.
ele é o símbolo da disciplina austera que representa o terreno para a misericórdia divina. Por quê? A divisão entre as leis de Moisés e o amor de Cristo. É só a gente observar a mulher adúltera. Quando os doutores da lei, os fariseus, apresentaram a mulher adúltera para Jesus, e o fizeram isto de má fé, porque na lei de Moisés diz assim: quando alguém era tomado em adultério, o homem e a mulher, ambos deveriam ser apresentados e ambos deveriam ser apedrejados. E nós vamos observar que na passagem da mulher adúltera, somente a mulher é apresentada. Onde estava o homem que foi apanhado? Por que não foi apresentado? E os doutores da lei perguntaram a Jesus: Moisés diz que deve apedrejar, é uma lei. E o Senhor, o que diz? Jesus, com a sua sabedoria, seu amor incondicional para com cada um de nós, lendo a consciência de todos aqueles que ali estavam, pois Ele é superior a nós em sabedoria e conhecimento, nos dirigiu a palavra perguntando: aquele dentre de nós que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí a gente vê a diferença na solução de um problema entre o apedrejamento e a busca de uma solução em que o que comete o erro sente o peso das consequências, mas não existe a tortura que era empregada antigamente. O nascimento de João Batista. João nasceu no ano 749 da era romana, filho de Zacarias, um sacerdote fiel, e de Isabel. Então, Zacarias tinha acesso aos doutores da lei, ele tinha acesso aos ensinamentos dos profetas e de Moisés. O seu nascimento, de João Batista, ele foi fruto de uma promessa espiritual após longa esterilidade do casal. Até a alta idade, Isabel não poderia ter crianças, e aquilo era uma angústia para eles. E aí, um belo dia, através de um processo que nós na Casa Espírita compreendemos como de fenômenos mediúnicos, clarevidência e clareaudiência, Zacarias teve a visita de um anjo que lhe informou que Isabel ficaria grávida. E o nascimento de Jesus e a diferença de idade por João Batista, porque Maria era prima de Isabel. Logo, João Batista e Jesus pertenciam à mesma família, primos. E diz que Jesus também nasceu no mesmo ano romano de 749, meses após João. João é aproximadamente 6 meses mais velho que Jesus, conforme a revelação angélica a Maria. E aqui a gente vê uma nova atuação mediúnica, pois Maria recebeu também um anjo que falava com ela da vinda do Messias, de um filho. E nessa parte aqui a gente vê a visita de Isabel a Maria, sintonia do pré-natal. Ainda em gestação, Maria visitou Isabel.
O encontro marcou a primeira sintonia espiritual entre o Messias e o precursor, João Batista, cujas almas já se reconheciam em missão. É que quando Isabel chega, quando Maria chega e Isabel recebe ela, João Batista começa a entrar em alegria, em fúria na barriga da mamãe, por causa da aproximação do Espírito que estava encarnando, que era Jesus. A parentela e vínculos espirituais. Maria e Isabel eram primas, unindo Jesus e João por laços de sangue. E, sobretudo, por uma família espiritual dedicada à redenção da humanidade. E aí nós passamos a perceber, nós que estamos dentro da casa espírita e que compreendemos o processo da evolução dos espíritos, que há conjuntos familiares que são constituídos com espíritos em níveis variados para cumprir missões diversas. E aqui nós verificamos Isabel, Maria, Zacarias, José, Jesus e João Batista. E o crescimento de João Batista, crescimento e isolamento no deserto. João cresceu em espírito e força, isolando-se no deserto para preparar-se. Então, de certo modo, ele meio que ficou retirado da sociedade. Mas dentro do livro Boa Nova, Humberto de Campos, lá no capítulo 2, nos observa que quando crianças, João Batista e Jesus periodicamente se encontravam e as mães ficavam preocupadas. Por quê? Jesus, de vez em quando, dava um sumiço e quando ela procurava encontrá-lo, ele estava à beira de alguma estrada conversando com os viajantes, sendo eles doentes, deficientes, mendigos, e sempre deixando uma palavra de conforto e benevolência e incitando a estes à compreensão de um Deus mais justo e amoroso, diferente do Deus que Moisés nos apresentou, que era vingativo, que era terrível, que era temerário. Então, com a vinda de Jesus, foi se modelando um Deus amoroso, que com a devida justiça nos chama a atenção, mas sempre acompanhado de misericórdia para com cada um de nós. Alimentava-se João de mel silvestre, gafanhoto, e vestia-se com peles, simbolizando o despojamento necessário para enfrentar as raízes do mundo. E vamos observar que mesmo nós, nos dias de hoje, é muito difícil, porque ficamos entre fazer a coisa certa ou desviarmos, mesmo que seja um pouco, para que possamos ter melhor rentabilidade no negócio, fazermos hora extra, mesmo que não seja tão necessário, para que a gente possa aumentar o nosso rendimento de salário. E assim, cada um de nós, muitas vezes, desviamos de caminhos, inclusive conscientemente. Mas a gente pensa, não, é uma coisa simples, leve. Quando estamos estudando, muitas vezes indo para a escola, nos falta caneta, porque alguém pegou a nossa caneta na escola. E aí a gente, inadvertidamente, sem se preocupar muito, visto que a empresa compra caixas de caneta e deixa em estoque para os funcionários,
Nós passamos lá, pegamos uma, colocamos na pasta, não falamos com o nosso chefe e vamos embora. É um valor insignificante para a empresa, mas é de uma simbolização muito grande para cada um de nós quando a gente passa a ter consciência desse ato. É muito mais justo chegar perto e falar, olha, eu preciso de uma caneta, posso pegar uma? Então, o pedir evita que a gente adquire um hábito infeliz que nos compromete mais à frente com as nossas ações. O primeiro encontro com Jesus lá nos anos 30, porque a partir do momento em que Jesus nasceu, aquela contagem romana ficou de lado e passou-se a contar os anos a partir do nascimento do Cristo. Então, 30 anos, a idade de Jesus e a idade de João Batista, eles ainda não estavam caminhando, pregando. Jesus ainda não tinha discípulos, não tinha falado com Pedro, nada disso. Então, antes do início do ministério público, Jesus buscou João no deserto ríspido. Estiveram juntos em jejum e oração, em plena natureza, selando o pacto entre o amor e a verdade antes de Jesus seguir para o Jordão. Então, nesse momento é que João Batista saiu do deserto e começou a pregar, convidando a todos nós ao arrependimento, e passou a batizar. E também foi nesse momento em que Jesus começou a caminhar, encontrando com Pedro e Tiago e convidando-os para serem seu auxiliar, bem como os outros a cada momento. O conteúdo da pregação de João. João clamava pelo arrependimento e pela retidão. E o arrependimento, ele só acontece quando nós adquirimos conhecimento, porque sem conhecimento não tem como existir arrependimento, porque o arrependimento é a compreensão de que fizemos algo errado. E só somos capazes de compreender o que é errado quando sabemos. Ninguém pode dizer que tem conhecimento de algo se nunca estudou aquele assunto. Nós vamos observar que quem vai lidar com enfermagem tem por obrigação fazer um curso. Quem vai mexer com elétrica em uma empresa, exige-se o curso técnico de eletricista. Então, sem o conhecimento técnico das coisas à nossa volta, não somos capazes de perceber o que é certo e o que é errado. Podemos, às vezes, compreender que aquilo é imoral, porque a sociedade aponta, a sociedade condena, mas ainda nos foge a compreensão. No momento em que nós passamos a ter a compreensão, aí percebemos o tamanho daquilo que fizemos, e aí vem o trabalho do arrependimento. Então, João convidava as pessoas ao trabalho do arrependimento e da retidão. E vamos observar que João não buscava batizar jovens e crianças, porque esses ainda não tinham raciocínio claro do que faziam, mas sim as individualidades adultas, plenas de consciência do seu dia a dia, preparando os corações para o reino de Deus. Pregava às multidões, aos soldados e aos publicanos que buscassem a justiça.
E aos publicanos ele dizia que não deviam cobrar além do que era imposto pelo governante. Aos soldados que não reclamassem do seu soldo, do seu salário, pois era uma coisa muito difícil ter uma atividade remunerada àquela época. E a multidão, as suas atitudes pecaminosas. O batismo das pessoas e dos fariseus. Quando as pessoas procuravam João, que confessavam e se arrependiam dos seus pecados, João utilizava o batismo como sinal de renovação íntima daquela pessoa. Aos fariseus, denunciava a hipocrisia, pois havia muitos fariseus que buscavam para si o batismo de João, com a intenção não de se melhorarem e se renovarem, mas de ser visto pela sociedade como alguém purificado e que havia sido batizado. Como João conseguia perceber as intenções dessas individualidades, ele dizia, exigindo fruto dignos de arrependimento desses fariseus, em vez de meras formalidades. E avisava aos fariseus: o machado já foi colocado ao pé da árvore. Modifiquem-se, porque a árvore que não dá bom fruto será cortada. E aí nós chegamos no momento do batismo de Jesus por João. Ao batizar o Mestre, João testemunhou a descida do Espírito sob luzes e vozes, confirmando Jesus como o Filho amado. Foi o coroamento da missão do precursor. A partir desse momento, passamos a perceber que a tarefa de João Batista estava terminada. E Jesus, já lançando-se no meio da sociedade, com seus discípulos à volta, pregava àqueles que desejavam ouvi-lo e mostrava o reino de Deus para cada um de nós. A prisão de João Batista. Por que João foi preso? João foi preso por Herodes de Antipas. O motivo foi sua corajosa censura moral contra o casamento ilícito do rei com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. João Batista tinha uma certa convivência com Herodes e parece que eles conversavam pelo texto evangélico. E João Batista falava com Herodes que ele deveria deixar aquela atitude de ele estar casado com aquela que era mulher do irmão de Herodes. E o que acontece é que Herodias, ela não ficou satisfeita com aquela interferência de João Batista. E ela queria, de todas as formas, arrumar um jeito de atingir João Batista, eliminá-lo, matá-lo. Mas Herodes tinha medo de João Batista, apesar de não gostar daquilo que ele falava. Porém, um dia, vítima da futilidade de Salomé, que é filha de Herodias, e do ódio de Herodias, João sucumbiu degolado na prisão. Seu final sangrento foi o testemunho supremo de fidelidade à verdade. E aí a gente vai entender um pouquinho à frente o porquê disso aqui. E nós agora estamos com Jesus na transfiguração do Monte Tabor. Lá diz o seguinte: no Monte Tabor, Jesus revelou sua glória espiritual, sendo acompanhado por Moisés, por Elias
que é o próprio João Batista em existência anterior, provando a sobrevivência da alma. E aqui nós temos Elias e João Batista e a confirmação de Jesus de que Elias, o profeta do passado, é a mesma alma, o mesmo espírito que habita o corpo físico de João Batista. Então, ao descerem do monte, Jesus, Pedro, Tiago e João é irmão do Tiago, Jesus esclareceu aos discípulos que Elias já havia vindo e não o conheceram, referindo-se explicitamente a João Batista, confirmando a reencarnação. Porque nós vamos ver nos livros de Malaquia e de Isaías. No caso de Malaquias, nós temos lá no livro 4, no versículo 5, dizendo, Deus falando que haveria de enviar um anjo seu, Elias, antes que um terrível dia que haveria de atingir Jesus acontecesse. E Isaías também relata a vinda novamente de Elias. E isso é interessante porque a reencarnação, já naquela época, era não só aceita, não só de certa forma compreendida, mas também era um fato natural. Tanto que a população sempre esperava o retorno de um profeta. Só que a palavra reencarnação, ela só passou a existir no ano de 1854, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. A palavra reencarnação não existia, mas sim ressurreição. E naquela época de Jesus, dos profetas, não se compreendia como acontecia o mecanismo da reencarnação, mas se sabia que um profeta poderia vir futuramente. E isso está textualmente colocado dentro dos livros do Velho Testamento, anotado pelos profetas. Há um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos quem a população achava que ele, Jesus, era. E os discípulos falavam, olha, tem uns que acham que você é Elias, porque nos livros antigos dos profetas sempre falava que Elias haveria de voltar, bem como falava que o Messias viria. E então imaginavam que poderia ser Elias, o profeta, outros achavam que poderia ser Isaías, e assim outros dos profetas. Quando Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista e passou a ouvir falar de Jesus e de seus feitos, Herodes, ficou extremamente preocupado, porque Herodes tinha uma certa preocupação de que esse Jesus fosse a ressurreição de João Batista. Então nós vamos perceber a capacidade de compreensão da sociedade sobre o retorno de uma vida que havia se extinguido. Na parábola do cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou, os pais ou esse cego que nasceu nessas condições? Como poderia alguém pecar se não existisse? Então, a gente verifica que a sociedade, os discípulos tinham pleno conhecimento de vidas anteriores, só não compreendia como isso acontecia. E então a gente verifica nessa passagem da transfiguração de Jesus que
o próprio Cristo demonstra que João Batista é Elias. E, para que a gente possa compreender um outro fato, tem o incidente da espada de Pedro. No momento da prisão de Jesus, Pedro sacou de uma espada e feriu um soldado. Jesus repreendeu-o, ensinando que a violência gera consequências inevitáveis para a alma no círculo das existências. Porque Jesus diz a Pedro: Pedro, guarde a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. E aí, voltando lá no passado, em Elias, na figura de profetas, ele, tendo uma disputa com os profetas de Baal, lá no Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal para provar o poder de Jeová, o poder de Deus. Fogo divino consumiu o seu holocausto, a sua oferenda a Deus, demonstrando aos profetas de Baal que ele tinha poder, pois a oferenda eram animais mortos, porém coberto com material molhado e ainda assim molhado com água. E ainda assim Elias, produziu fogo e fez com que queimasse a sua oferenda, provando sua autoridade como missionário. Nessa época, Elias, como ele demonstrou a sua autoridade como missionário, como profeta, o que Elias fez? A degola dos profetas do Baal. Após o triunfo, Elias ordenou o extermínio dos profetas idólatras. É um profeta de Deus. Moisés havia dito para nós nos 10 mandamentos: não matarás. E o profeta Elias manda exterminar 400 profetas do Baal, degolando-os no ribeiro de Quisson. Esse ato de violência, embora zeloso, contraiu um débito que exigiria a reparação. Então, o espírito de Elias cometeu um grave compromisso junto às leis de Deus. Voltando lá na transfiguração do Cristo, a aparição de Elias e de Moisés demonstra a realidade do corpo espiritual, pois se Elias e Moisés se apresentavam e eles já haviam morrido há muitos e muitos anos, demonstra a existência do indivíduo após a morte física. Sua modelagem reflete a identidade e as aquisições do Espírito através do milênio. Por que essa observação? Porque nesse dia, no Monte Tabor, João Batista já havia sido decapitado. E se João Batista é o mesmo Elias, nós vamos verificar que na transfiguração do Cristo, o Espírito que tinha tanto a personalidade de João Batista quanto de Elias, preferiu se apresentar a Jesus juntamente com Moisés, apresentando o desenho, a figura, a moldagem de Elias, e não a moldagem de João Batista, como havia ele vivido há poucos anos atrás, ali naquela época com Jesus. E a demonstração do processo reencarnatório.
a identidade João Batista e Elias, e a presença de Moisés e Elias no Tabor consagram a lei da pluralidade das existências. Pois nós ouvimos falar de Elias, soubemos pelos profetas que ele voltaria. O Cristo, no Monte Tabor, confirma que Elias já havia voltado, porém não foi reconhecido. E, por fim, Jesus afirma que João Batista é o Elias. A chave para entender as profecias e a justiça divina. E aí nós vamos verificar a lei de Talião. Lembra Jesus falando com Pedro que diz assim: Pedro, guarde a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. Na lei de Talião, de Elias a João Batista, nós vamos ver que o martírio de João Batista, sendo degolado pelo rei Herodes, sob o domínio sobre a lei de Herodes, foi a aplicação da lei de Talião, causa e efeito, resgatando o extermínio violento dos profetas de Baal praticado por Elias. Não é que Elias vai ser decapitado 450 vezes, mas o indivíduo precisa compreender e saber que o seu ato é doloroso e complica a sua própria vida. E aí, para que nós possamos compreender todo esse conjunto, vem a doutrina espírita e nos observa o seguinte. Diz a doutrina que nós somos espíritos. Tanto nós, quanto Elias, quanto João Batista, quanto o próprio Cristo. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 88, eles falam assim para Kardec: o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E aí, para a gente compreender o que os Espíritos nos falam, eu trago essa imagem para a gente ter uma noção. Então, nós verificamos um jovem, seu corpo espiritual, da mesma forma que Elias e Moisés, no Monte Tabor, conversando com Jesus, e por fim, o Espírito, a imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito no livro Gênesis, capítulo 1, escrito por Moisés. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Tendo Deus essa luz que ilumina nosso caminho, então essa imagem da chama e do clarão não cria nenhuma divergência entre um homem que diz que Deus parece com ele e uma mulher que diz que Deus parece com ela. Porque como nós vamos verificar, a imagem, a chama, o clarão, não tem sexo. Ela não é rica e nem é pobre, nem é alta e nem é baixa. E percebemos que esse espírito ele pode nascer tanto num corpo feminino, tanto quanto num corpo masculino. Para isso, basta ele se programar no mundo espiritual conforme a necessidade. E a doutrina nos mostra que os espíritos se desenvolvem desde pequeninos, na figura de espíritos bebezinhos, essa chama escura que nasce num corpo de bebê, esse corpo se torna criança, o corpo se torna jovem, o corpo se torna adulto, o corpo envelhece, mas o espírito ali continua bebê.
Nos dias de hoje a gente diz assim, tá vendo aquele moço de cabelo branco, de barba branca e fazendo coisas de criança? Tem que ser uma alma jovem administrando aquele corpo. E a doutrina nos observa que ao longo de milhares de anos e milhares de reencarnação, o espírito alcança a figura de espírito criança. Mais tarde, a figura de espírito jovem. Por fim, quando o planeta alcança a figura de planeta de expiação e prova, então nós temos agora a figura do espírito adulto. E aquele espírito adulto ali, sem instrução, não é quem não sabe ler e nem escrever, nada disso. Ele é médico, ele é doutor, ele é cientista. O detalhe é que ele não crê em Deus. Para ele, morreu, acabou. Mas depois de muitos anos, esse mesmo espírito, reencarnando, ele começa a conviver com as pessoas que creem em Deus e ele começa a se questionar, será que Deus mesmo existe? Então ele passa a ir à igreja, conhecer os ensinamentos de Jesus, ler a Bíblia. Mas esse mesmo espírito, depois de muitas outras reencarnações, ele agora começa a ter uma postura diferente. Ele já começa agora a crer no processo reencarnatório. Ele começa a crer que existe uma vida após a morte e que ela é a continuidade da vida física. Ele começa agora a compreender que os espíritos se comunicam e ele passam a frequentar a casa espírita. Assim sendo, nós vamos observar que os conjuntos familiares são constituídos com espíritos de graus diferentes. Por exemplo, o moço ali, ele não crê em Deus, então ele não vai à igreja, é o nosso cardiologista. Se a gente observar a esposa, é um espírito bem mais adiantado do que o do marido. Ela vai à igreja e leva as crianças. E ela diz para o marido, confie em Deus que as coisas vão melhorar. E ele diz para ela, morreu, acabou. E um dia, a mãe chega na casa, na igreja, e sem as crianças. Então as amigas perguntam, cadê seus menininhos? E aí ela vai dizer o seguinte, enquanto eram pequeninos, eu os guiava. Agora cresceram, e aí a gente vê a estatura espiritual da filhinha. A filhinha cresceu e agora ela diz, morreu para mim, acabou. Não creio em Deus, sou ateu, graças a Deus. Não é que o pai ensinou isso para ela, mas como ela tem a mesma idade espiritual do pai, ou seja, Deus criou ela e criou o pai numa mesma época bem posterior à da mamãe, que é um espírito mais adiantado, então papai fica vendo futebol e a filhinha vai para o happy hour. Mamãe vai para a igreja. E o menininho? Se a gente observar na nossa escala didática, o menininho é um espírito mais adiantado do que a mamãe. E por que ele deixou de ir na igreja se ele crê em Deus tanto quanto a mamãe? É porque ele procura algo mais do que aquilo que a igreja oferece. E aí ele passa a frequentar as casas espíritas, pois ele busca a compreensão da vida espiritual, do processo reencarnatório e da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Se a gente tirar a menininha, nós conhecemos essa família e falamos dela agora há pouco. Basta trazermos a figura de Jesus. Nós temos ali José e Maria e Jesus. José e Maria, espíritos elevados. Mas Jesus é o Espírito pelo qual nos trouxe ensinamento e estamos aqui hoje reunidos por conta de Jesus. Então vamos observar que os conjuntos familiares têm diferença de evolução. E o que acontece quando alguém morre? Um corpo que cai,
não é o fim, o término, mas a libertação do espírito. E assim, da mesma forma que nós, Elias, depois que terminou a sua tarefa de profeta, ele retornou à vida espiritual, verificou os seus feitos, analisou o que precisava trabalhar para corrigir e, como no exemplo aqui, a cada momento, nova encarnação, novo corpo no meio de uma sociedade e vestindo uniformes diferentes. Nesse exemplo, nós temos dois espíritos que constantemente estão juntos. Cada momento eles estão numa sociedade em uma condição. E aqui vamos observar que, como os espíritos não têm sexo, eles podem vestir o mesmo corpo. Nós temos aqui dois meninos, na figura de escravos. Então, o espírito que vestia o corpo feminino numa época, agora vestiu um masculino. E agora, novamente, dependendo da necessidade, temos duas meninas. Mesmo os espíritos estando juntos e em condições diferentes. E assim os espíritos se desenvolvem ao longo dos milênios e ao longo de diversas reencarnações. Elias e João Batista passaram por esse processo. No passado, a figura de Elias, profeta, trazendo uma missão, e demonstrou Deus o seu poder junto à população. Mas cometeu um grave erro, que foi tirar a vida dos profetas de Baal. E agora, nascido na figura de João Batista, novamente como missionário, depois de cumprida a sua tarefa, não tendo mais o que desenvolver ali, ele passa pela mesma lei de Talião, experimenta a dor que provocou nos outros. E vamos observar que os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, diz assim: quando o espírito volta à vida anterior, quando o espírito desencarna, não importa em que grau evolutivo ele esteja, se seja uma pessoa comum, se seja um profeta, se seja um missionário, não importa. Ele retornando à vida espiritual, diante dos seus olhos, se lhe estende toda a vida pretérita, tudo aquilo que ele fez. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim, como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha, no sofrimento, na dificuldade, na angústia, no desespero, e busca então uma existência capaz de reparar as faltas do passado. Escolhe provas análogas, iguais às de que não soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Desse modo, a gente começa a ter uma compreensão dentro do Evangelho quando fazemos a leitura de João Batista e de Elias. A missão de João Batista de abrir o caminho para Jesus, de anunciar o Messias, de fazer com que as pessoas fiquem atentas a este missionário que é o enviado de Deus. E com isso, convidando a cada um de nós a refletir, a analisar sobre o que faz no seu dia a dia para a renovação. Indo um pouquinho mais adiante, nós vamos observar que Emmanuel, ele nos diz assim:
Deixa eu tirar essa aqui. Emmanuel nos observa o seguinte, está no livro Seara dos Médiuns. A educação confere discernimento. É uma palavra, uma frase muito pequenina, e normalmente quando nós estamos lendo um livro, nós fazemos a leitura dessa frase e nós passamos para a frase de baixo, sem meditar exatamente o conteúdo daquilo. E a doutrina sempre nos sugere tirar da letra o espírito. Então, se a gente pega o dicionário e a gente observa o significado da palavra educação, lá significa ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. E aí eu preciso olhar para mim e saber qual o esforço que eu faço diário para adquirir conhecimento. Seja num estudo de física, química, biologia, matemática, seja num curso de enfermagem, num curso de mecânica, num curso de elétrica, seja numa oportuna reunião como esta, ou nas reuniões mais fechadas e apropriadas, que daqui a pouco os meninos devem falar com vocês, que a casa tem, que são reuniões em que, com mais tranquilidade, um pouco mais de tempo e com uma interação de todos, possamos adquirir conhecimento. Então, educação é a capacidade de cada um de nos tornar melhor, conhecedor de algo. Confere, o mesmo que conceder, dar, e discernimento, que na frase do Emmanuel, ela só existe depois que a educação acontece. O discernimento significa aptidão para avaliar algo com sensatez, clareza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, somente quem tem conhecimento é capaz de entender o que é certo e o que é errado. E é aí onde a gente verifica a figura de João Batista, que não se preocupava em batizar crianças ou jovens, mas buscavam os adultos, porque esses, quando procuravam João Batista, já chegava com um conhecimento daquilo que tinham feito e já sabiam que o que havia feito era errado. Então, eles confessavam a João Batista os batizava com água e avisava: haverá aquele que há de vir e batizará com fogo. Arrependam-se enquanto é tempo. E para terminar a nossa frase, Emmanuel nos traz uma segunda frase junto dessa. Ele diz que o discernimento, que só pode ser adquirido com a educação, é a luz que nos ensina a fazer bem, todo bem que precisamos fazer. Não é queremos, ou não é que a gente tenha vontade, nós precisamos fazer, porque o processo reencarnatório não é um passeio no mundo físico. Há aqueles que tiram seus 30 dias de férias, passeiam, se divertem, não têm a menor preocupação com a vida espiritual. Não tem problema, porque chegará um momento, tanto quanto de João Batista, quanto de Jesus, como qualquer um de nós, teremos que retornar ao mundo espiritual. E conforme aquilo que fizemos no mundo físico, vai refletir no mundo espiritual. Por isso, às vezes encontramos nascimentos com dificuldades e lutas árduas, pois aquele espírito
ele, no mundo espiritual, decidiu pegar um caminho de trabalho intenso para ver se ele não repete os feitos da existência passada. Na doutrina espírita, no Evangelho, diz assim: Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. E nós temos na parábola do bom samaritano, Jesus conversando com os doutores da lei, e observem só o que acontece. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, perguntou ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Observa que Jesus não explica como é alcançar a vida eterna, mas pergunta ao doutor da lei o que ele sabe. E o doutor da lei então diz assim: amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus então diz para ele: você está certo, vá e faça isso. Porém, o doutor da lei pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus vem com a segunda pergunta: como interpretas o que está na lei? Como compreendes aquilo que leu? E nessa parábola do bom samaritano, de forma bem resumida, como o doutor da lei disse que amar o próximo como a si mesmo e pergunta quem era o próximo dele, Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, é tomado de assalto e deixado ali caído, semi-morto. Um sacerdote que conhecia as leis, que interpretava as leis para a população, vê o homem caído, mas passa falando, reclamando urgência de outros assuntos e vai embora. Um levita que também conhecia a lei, passando pelo mesmo caminho, vê o homem caído, mas vai embora sem se cuidar dele. Um samaritano tido de má vida àquela época, vê o homem caído, então esse samaritano de má vida verifica a situação do homem caído, observa as feridas, deita azeite, vinho em faixa, coloca no cavalinho e vai com ele até a hospedaria. Passa a noite com ele. No dia seguinte, deixa 2 moedas com o hospedeiro e diz: na volta, se tiver algum custo a mais, você me fala que eu te reembolso. E vai embora. O homem caído se recupera e vai embora para casa. Mas aí, o doutor da lei queria saber quem era o próximo dele. Jesus agora, virando para o doutor da lei, pergunta: qual de nós é o próximo do homem caído? Verifica a diferença em querer saber quem é o meu próximo, por querer saber qual de nós vai socorrer aquele que precisa. Por isso Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E como interpretas? Assim sendo, nós fechamos o nosso estudo com a seguinte observação da doutrina espírita, que nos diz o seguinte. Cadê você? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo, o seu ensinamento, o seu contato com a doutrina espírita.
não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Eu agradeço a companhia de todos, espero que as mensagens que a doutrina nos oferece possam nos auxiliar no nosso dia a dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós vamos agora para os nossos avisos, né? E o Wagner falou muito sobre a necessidade de nós termos conhecimento, né? Para fazer as mudanças necessárias. Então, nós temos aqui várias fontes de conhecimento. Além das palestras, nós temos ali no fundo do salão algumas revistas Reformador. Essas revistas, vamos interpretá-las como uma garrafinha de café ali no fundo da sala. Vocês podem se servirem à vontade, podem olhar o título que desejar e levar para casa. Podem levar por curiosidade, pega uma, leva para casa, e aí, se vocês gostarem, pode continuar levando. Combinado? Temos também a livraria que fica aberta à disposição para que vocês adquiram obras que vocês possam estudar em casa. Estão à venda, mas também estão para empréstimo. Tem livros usados com precinho bem do tamanho do nosso bolso. Então é isso. E além dessas fontes de conhecimento, nós também temos as reuniões de estudo. Reunião de estudo às quartas-feiras. Quarta-feira é introdução ao estudo do Espiritismo. Então, vocês vão ter oportunidade de conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e introdução ao estudo do Espiritismo. Acontece todas as quartas, de 19h45 a 21h15. E hoje, aos domingos, nós também temos o estudo do Evangelho Redivivo, que está finalizando agora às 10h15 e começa às 8h45. Quem interessar, tiver alguma dúvida, pode procurar a recepção, mas não precisa de inscrição, tá? É comparecer no momento das reuniões e começar a participar dos estudos, porque eles aprofundam mais esses temas que a gente ouve aqui durante as palestras. Mais um aviso é com relação a visitas aos enfermos, né? Quem necessitar também pode procurar a recepção. Quem necessita, que vá uma equipe em casa, né? Visitar aquele enfermo que está acamado, que não pode vir aqui, então pode procurar a recepção. Essas visitas, elas acontecem às quartas-feiras, às 14h30. Então, era isso. E o Wagner falou muito sobre essa reflexão diária, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a nossa renovação. Então, que a gente possa voltar para casa com esse pensamento. E agora, para finalizar, nós vamos fazer a prece final. E depois da prece, vocês podem se encaminhar para o passe, mantendo o silêncio e a harmonia. Senhor Jesus, nosso divino e bondoso amigo, obrigado, Senhor, pelo convite de estarmos aqui hoje reunidos em Seu nome, aprendendo mais um pouco sobre cada um de nós e sobre o que o Evangelho tem para nos oferecer. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para com todos nós. E nós rogamos, Senhor, esta misericórdia para os nossos dias, para esses dias de festividades, que elas possam acontecer de forma mais harmoniosa.
E enfim, Senhor, por toda a humanidade, nós rogamos o Teu amor. Por todas as guerras que ainda acontecem no planeta e também no íntimo de cada um de nós, nós rogamos o fortalecimento e a luz que possa nos guiar a cada dia. Que assim seja.